É indiscutível o impacto da invenção da energia nuclear. A fissão foi tão transformadora quanto quando os humanos dominaram o fogo. Com a guerra se espalhando por muitas regiões do mundo atualmente, parece que o risco de extinção por armas nucleares está mais iminente do que nunca. Mas essas armas são realmente tão potentes como pensamos? Alguns especialistas afirmam que as armas nucleares não são tão letais como nos fizeram acreditar, enquanto outros especialistas alertam que uma certa arma pode eliminar toda a vida na Terra. O que um conflito nuclear causaria ao planeta? E se usássemos armas nucleares em algo como a Lua? Prepare-se enquanto investigamos essas questões e revelamos o verdadeiro poder das armas de energia nuclear. Além disso, conheça a bomba que é tão perigosa que você torce para que uma nunca seja construída. As ogivas nucleares são as soberanas de todas as bombas quando se trata de armas de aniquilação em massa. E de acordo com estimativas recentes, existem cerca de 12.500 ogivas nucleares que estão presentes no mundo. A Rússia possui cerca de 5.900 e os Estados Unidos têm cerca de 5.244 armas nucleares. Armas. No entanto, a maioria dessas armas nucleares está guardada ou desativada. Na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm apenas cerca de 1.600 ogivas nucleares estratégicas ativas em serviço cada. Ainda assim, são 3.200 ogivas nucleares, capazes de causar muita destruição. Outros países, oficialmente reconhecidos como detentores de armas nucleares são a China, a França e o Reino Unido, mas os seus números são muito menores. Por exemplo, a China tem apenas cerca de 500 armas nucleares em operação de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os detalhes específicos das armas nucleares, incluindo as suas capacidades, são, obviamente, secretos. O que sabemos é que as armas mais poderosas têm cerca de 1,2 megatoneladas, o que corresponde a 1 milhão de toneladas de explosivos convencionais, como projéteis de artilharia, granadas e bombas aéreas carregadas com TNT. A maioria dos mísseis nucleares ou ICBMs podem transportar de 6 a 8 ogivas nucleares independentes com uma potência média de 400 quilotons cada. Mas existiam bombas muito mais poderosas e devastadoras. Você provavelmente já conhece o famoso dispositivo nuclear, Tsar-bomba, também chamado de Big Ivan, algumas vezes até agora. Mas pode haver algumas coisas que você não sabia sobre este dispositivo nuclear impressionante. Todos sabemos que foi a arma nuclear mais poderosa já fabricada e testada na Terra, gerando a maior explosão provocada pelo homem já registrada na história. Novos estudos e observações estimam a potência da explosão da Tsar-bomba em 57 megatons, ou o equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. Permanece incomparável em seu poder destrutivo, mas também em sua inutilidade. A bomba era inútil porque era grande e pesada demais para ser transportada para ser considerada uma arma prática. Produzir tal arma em 1961 foi um empreendimento enorme. Literalmente. Era tão grande que um bombardeiro Tupolev Tu-95V teve que ser modificado removendo-se o portas do compartimento de bombas e tanques de combustível da fuselagem, apenas para transportar a bomba de 27 toneladas. Mídia. Impressionantes 8 metros e quase 2 metros de largura. O interessante, além do tamanho da Tsar-bomba, é que ela foi projetada para ser uma bomba com capacidade de 100 megatons. Era uma bomba de hidrogênio de 3 estágios que usava bomba atômica do tipo fissão como primeiro estágio para comprimir um segundo estágio termonuclear, que por sua vez comprimiu um terceiro estágio termonuclear muito maior. E as evidências mostram que a Tsar-bomba utilizou vários terceiros estágios, e não apenas um. Poderia produzir a mais de 100 megatons, mas a bomba tinha um design atenuado que envolvia uma adulteração. Uma forma de reduzir a radioatividade gerada pela bomba é usar uma camada opcional de material denso que envolve o material físsil. Para diminuir a precipitação nuclear, o terceiro estágio tinha uma camada de chumbo em vez de uma camada de fusão de urânio-238. Se a bomba tivesse uma camada de urânio-238, Big Ivan teria gerado uma potência superior a 100 megatons. Isso porque uma
A camada de urânio aumenta muito a reação ao fissionar átomos de urânio com nêutrons velozes da reação de fusão, aumentando muito a intensidade da explosão. Mas ao usar uma camada de chumbo, a fissão rápida foi evitada e a fusão termonuclear foi responsável por 97% da potência da Tsar Bomba, o que significa uma explosão muito mais limpa e menor. Na verdade, a bomba não produziu tanta radiação nuclear por causa das camadas de chumbo. A explosão menor também permitiu que o piloto que soltou a bomba se afastasse o suficiente para sobreviver à explosão. No entanto, a explosão ainda foi gigantesca. A bomba foi lançada sobre local de teste da Baía de Michuchica, na ilha desabitada de Novaya Zemlya, e explodiu a 4 quilômetros acima do solo. Produziu uma enorme nuvem em forma de cogumelo a mais de 60 quilômetros. O brilho da detonação foi visto a 1000 quilômetros de distância e foi capaz de causar queimaduras de terceiro grau em qualquer pessoa a uma distância de 100 quilômetros. Definitivamente teria sido visível da órbita da Terra, se houvesse algum astronauta para vê-lo. Mas no final das contas a Tsar Bomba não tinha outro valor estratégico além da intimidação, mas não intimidou ninguém porque os cientistas americanos apontaram o seu tamanho, e esse fato por si só tornou-a estrategicamente inútil. Além disso, os testes mostram que uma bomba de 100 megatons libera apenas 10 vezes a energia de uma bomba de 10 megatons, mas não causa 10 vezes mais danos. Isso tem a ver com os efeitos de explosão não lineares das explosões. Portanto, uma explosão de 100 megatons é apenas um pouco mais 2 vezes mais danosa que uma bomba de 10 megatons. Mas, por outro lado, o peso das armas nucleares é dimensionado aproximadamente de uma forma mais linear. Uma bomba de 100 megatons pesa 10 vezes mais que uma bomba de 10 megatons, tornando muito mais difícil implantá-la em um míssil ou bombardeiro. Desde então, as armas nucleares têm potências menores e têm sido mais dissuasoras da guerra nuclear. Mas ultimamente tem havido algum ruído de sabre nuclear por parte de alguns indivíduos. As chances de um início de uma guerra nuclear poderia ser uma realidade. Na verdade, o relógio do juízo final está atualmente definido para 90 segundos para meia-noite, o mais próximo que já foi definido da meia-noite desde que foi criado. Então, que tipo de dano um ataque nuclear poderia causar? Quais as armas nucleares os dois países que mais as possuem têm? Tem havido alguns novos mísseis nas manchetes ultimamente. A Federação Russa possui o balístico intercontinental RS-28 Sarma míssil. Apelidado de Satã II em homenagem ao anterior R-36 ou SS-18 Satã ICBM. O RS-28 Sarma pode transportar 15 ogivas nucleares leves ou vários veículos de reentrada, chamados de MIRVs, e cada um é capaz de planar e atingir um alvo diferente. O LGM-35A Sentinel é um míssil balístico intercontinental de última geração da Força Aérea dos Estados Unidos. Míssil, tomando o lugar do Minuteman III, de 5 décadas. O Sentinel também pode transportar várias ogivas, como a termonuclear W-87 de 475 quilotons. Ogiva anteriormente implantada no ICBM LGM-118 APSEQR. O fato de que todos esses ICBMs podem transportar múltiplas ogivas significa que as chances de sobreviver às explosões e ao inverno nuclear que se segue dependerá de onde você mora. E quão rápido você pode se esconder em um abrigo antinuclear. Em um ataque nuclear total, há muitos diferentes fatores envolvidos para prever exatamente o que aconteceria, como saber quantos mísseis poderiam ser abatidos de cada lado. Mas como os veículos planadores hipersônicos são extremamente difícil de derrubar, os estragos provavelmente seriam catastróficos para ambos os lados. Mas uma coisa é certa, não importa quem começa uma guerra nuclear, não haverá ganhadores. Um lado lança mísseis nucleares e o outro lado detecta o lançamento e revida com seu próprio ataque nuclear antes do impacto. Mísseis balísticos dos submarinos de ambos os lados são lançados. Os primeiros ataques termonucleares criam pulsos eletromagnéticos que queimam eletrônica e redes elétricas. Os próximos alvos são centros de comando e controle e outros locais de lançamento nuclear. Todos os ICBMs terrestres levam 30 minutos após o lançamento para atingir seus alvos.
Cada ogiva nuclear que conseguisse passar pelas defesas aéreas explodiria com uma bola de fogo quase tão quente quanto o núcleo do Sol, seguida por uma onda de choque que iria vaporizar qualquer coisa que estiver em seu caminho. Quaisquer sobreviventes em áreas não diretamente afetados pela explosão teriam que lidar com tempestades de fogo e altos níveis de radioatividade. Mas o pior ainda estaria por vir. Toda a fumaça negra de carbono das explosões nucleares, e as tempestades de fogo que eles criaram, acabariam no alto da estratosfera, onde correntes de jato de alta altitude o espalhariam pelos céus. Alguns estudos dizem que esta fumaça negra e poeira criariam um inverno nuclear e resfriar o planeta em 20 graus Celsius. Sem suprimentos, essas pessoas ainda vivas acabariam morrendo de fome ou perecendo devido aos efeitos da doença da radioatividade. Na verdade, não temos ideia de quantos sobreviventes haveria numa guerra nuclear, mas será que tudo isto poderia destruir o planeta? Como quebrar e realmente explodir? Não há essa possibilidade de destruir a Terra mesmo. O Tsar Bomba não era nada quando se tratava do que o planeta Terra é capaz de resistir. O rendimento estimado da erupção vulcânica do Krakatoa em 1883 foi o equivalente a 200 megatons de TNT, 4 vezes o rendimento da Tsar Bomba. A erupção enviou 21 quilômetros cúbicos de rocha quebrada para o ar. O vulcão expeliu uma nuvem negra que se espalhou pelo céu deixando a Terra completamente na escuridão. As cinzas da explosão quase atingiram o limite do espaço, cerca de 80 quilômetros, e filtrou radiação solar suficiente para reduzir as temperaturas globais em quase 0,5 graus Celsius durante um ano inteiro após a erupção. E nada feito pelo homem pode sequer chegar perto quando comparamos com a maior explosão que já aconteceu na Terra, o evento de impacto Chicxulub. O asteroide Chicxulub, que colidiu com a península de Yucatán, no México, há cerca de 66 milhões de anos atrás, pensava-se que tinha entre 10 e 15 quilômetros de largura. Mas estava viajando tão rápido, cerca de 72 mil quilômetros por hora, que o impacto formou uma cratera de 150 quilômetros de largura. As estimativas mostram que o rendimento de energia cinética do asteroide no impacto foi de cerca de 72 teratons, igual a 72 milhões de megatons. E você acha que nossas insignificantes armas nucleares poderiam explodir alguma coisa? Mesmo que você pudesse de alguma forma colocar todas as armas nucleares do planeta em uma pilha, e detoná-los todos de uma vez, não causaria nem de longe o mesmo dano que Chicxulub causou. Estamos falando de uma explosão equivalente à explosão de 2 milhões da Tsar Bomba. Apesar do enorme impacto e explosão quase destruindo toda a vida no planeta Terra, o planeta ainda estará girando e cheio de vida. Na verdade, a Terra já enfrentou muitos asteroides, vulcões e terremotos que fazem com que nossas armas nucleares mais poderosas pareçam insignificantes em comparação. E a Lua? Poderíamos destruir o nosso satélite se ela alguma vez ameaçasse o nosso planeta, como em alguns daqueles filmes tolos? Não vamos esquecer que a Lua tem um quarto do tamanho da Terra, com um diâmetro de 3.475 quilômetros. Se você disparasse todas as armas nucleares na Lua, ela os desprezaria como se alguém estivesse jogando um punhado de pedras nela. Então esqueça de explodir o planeta, ou a Lua, com armas nucleares. Mas existe uma arma que provavelmente acabaria com toda a vida no planeta Terra, se este dispositivo do juízo final algum dia fosse projetado e usado. É uma arma terrível conhecida como uma bomba de cobalto. Vimos algumas outras fontes sugerirem que o cobalto aumenta o rendimento nuclear. Bem, isso não é a verdade. A verdade é realmente mais horrível. Porque o que falta em energia na explosão compensa em radioatividade. Esta bomba também é conhecida como bomba salgada ou suja, que chove enormes quantidades de material radioativo em um amplo raio após a explosão. Em outras palavras, se a bola de fogo explosiva e a onda de choque não o atingiram, a quantidade aumentada de radiação atingirá. Seu conceito foi descrito originalmente pelo físico Leo Szilard em 1950. Ele não estava propondo que tal arma fosse construída, mas em vez disso descrevendo que a tecnologia nuclear chegará em breve ao ponto de acabar com toda a vida humana na Terra. Em outras palavras, um verdadeiro dispositivo do juízo final. Então, como funcionaria esse dispositivo do juízo final?
Lembra-se de como falamos anteriormente sobre os adulteradores de chumbo da Tsar Bomba no vídeo? Foram eles que tornaram a explosão mais limpa quando se tratava da precipitação radioativa deixada para trás. Uma bomba de cobalto faria o oposto, tendo um adulterador feito de cobalto comum colocado em torno de uma bomba termonuclear. Quando a bomba explodir, o intenso fluxo de nêutrons da explosão converte o cobalto em mortal cobalto-60, que é então vaporizado pela explosão. Esse cobalto vaporizado condensaria e cairia de volta à Terra com a poeira e os detritos da explosão, contaminando tudo que toca. Mesmo se você escapasse e se escondesse em um abrigo radioativo, a radiação gama de alta energia. O cobalto 60 emissor de raios tem meia-vida de 5,27 anos. É muito tempo para esperar por isso, e tudo ao seu redor, para decair. Talvez algumas criaturas como os tardígrados, ou mesmo baratas, podem sobreviver. Mas seria improvável. Imagine se a Tsar Bomba tivesse uma adulteração de cobalto em seus múltiplos 3 estágios. No projeto, uma adulteração de cobalto teria feito com que a bomba produzisse uma enorme quantidade de precipitação radioativa, que teria se espalhado por uma área muito mais ampla do que a precipitação produzida pela adulteração de chumbo. Essa enorme quantidade de precipitação radioativa teria causado uma devastação ambiental generalizada, incluindo problemas de saúde para todas as pessoas do planeta. Essas são coisas assustadoras de se imaginar. Todos nós esperamos que ninguém jamais projete tal arma, mas o mais importante, que ninguém alguma vez usou armas nucleares. Como dissemos antes, não há vencedores numa guerra deste tipo. É todo o tempo que temos por enquanto. Mas antes de irmos, queremos saber o que você tem a dizer. E o que você pensa sobre o assunto. Alguém finalmente apertará o botão um dia. Ou a humanidade será mais inteligente e sobreviverá à autoaniquilação? Deixe-nos saber nos comentários. Fique ligado aqui para mais coisas fascinantes e obrigado por assistir. Curta e se inscreva em nosso canal.